Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a diferença entre licença maternidade e salário maternidade das empregadas de empresa. Quando eu falo em licença maternidade, eu falo do afastamento da empregada da atividade, né, durante o período da licença. E quando eu falo em salário maternidade, eu digo em relação ao benefício previdenciário. Mesmo eu sendo empregada CLT e a empresa pagando esse salário maternidade, ainda assim ele é um benefício previdenciário que a empresa paga e ela se acredita desse valor. Seja mensalmente ali abatendo do INSS a recolher da sua folha lá na DCTF Web, ou nas situações em que não ocorre o total do abatimento, o saldo remanescente ela faz pedido de reembolso através da Perdicomp Web. Mas, então, a licença é o afastamento da atividade previsto pela CLT e o salário maternidade é um benefício previdenciário previsto pela Previdência Social, a Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios. O que eu quero trazer em relação a essa empregada? Nós temos desde a reforma da Previdência Social uma situação nova, em que não é a empresa que vai pagar esse salário maternidade para seguradas que elas têm jornada de regime de tempo parcial, ou seja, elas não trabalham as 220 horas ou elas não recebem o salário mínimo, os 1.212, que é em 2022. Então, a empregada que hoje das empresas recebe menos de um salário mínimo, o que acontece? Para ela ter direito ao salário maternidade, ela precisa recolher um complemento através de um DARF 1872 na alíquota de 7,5%. Então, vamos pensar uma situação prática. Eu tenho lá na minha empresa uma empregada que hoje ganha R$1.000. Ela ganha R$1.000. O que acontece para ela ter direito ao benefício do salário maternidade? Ela precisa efetuar o complemento, ela precisa gerar um DARF no código 1872, recolher 7,5% sobre esses R$212. É obrigação da empresa? Não, é obrigação da segurada, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês a redação do regulamento da Previdência Social, que teve alteração em 2020. O que ele determina? Então, é o decreto 3048 de 99, artigo 100-C, tá? O salário maternidade, devido à empregada cujo salário de contribuição seja inferior ao seu limite mínimo mensal, aí ele fala, observado o disposto no artigo 19E, que é o complemento, tá? O artigo 19E fala da obrigação do complemento. Será pago diretamente pela Previdência Social e o valor da contribuição previdenciária deverá ser deduzido da renda mensal do benefício. Então, o INSS, ele vai pagar um salário mínimo para essa empregada, descontando o INSS a recolher, tá? Porque o salário maternidade, ele é um salário contributivo, ele sempre vai vir com o desconto de Previdência Social. Então, ele nunca vem o valor, né, cheio, ele vem com o desconto. Então, assim, tem muita empresa que pode estar pagando esse salário maternidade em folha e não ter se dado conta dessa questão, dessa alteração que teve em 2020. Hoje ainda eu me pego com alguns clientes, né, algumas consultas, que as pessoas não sabem dessa alteração e estão pagando, tá? Então, fica essa dica aí para você que tem empregados em folha de pagamento, né, empregados de empresa. Não estou falando de empregado doméstico. Empregado doméstico é direto pela Previdência Social, independente do valor que ele recebe. Estou falando de empregado de empresa, tá? Então, fica essa dica aí e dá uma lidinha lá na fundamentação que eu passei para vocês e manda essa empregada para a Previdência Social. Se porventura ela não estiver recolhendo o complemento, a Previdência Social mesmo está dando a oportunidade dela recolher essas diferenças durante esse período, né, em que ela está vinculada à empresa. Ela vai calcular e dar a opção para a empregada, para ela ter direito ao benefício, ela vai ter que recolher o complemento, caso ela não tenha feito ainda. Bom, segue aí mais uma dica.